Olá, estamos começando mais uma aula da nossa série Shemot Êxodos, aula de número 53, e estamos no capítulo 7. Como a gente terminou a aula passada, a última aula a gente falou sobre a ordem e o caos, sobre o significado da serpente, e a gente, resumindo, vê que a serpente então significa três coisas na cultura egípcia, né? A primeira, o significado seria então o caos, que a gente viu que o valor mais importante para o Egito é a ordem e o caos, é o que isso gira toda a sociedade egípcia. E a segunda, o segundo significado, proteção. E o terceiro significado da serpente é o governo. Tanto que o faraó usava a serpente, né, na cabeça. Outro sinal de governo, isso não só no Egito, mas mundial, seria o bastão, né? O cajado, o cetro do rei, o bastão também é o governo. Por exemplo, o pastor vai governar, né? Vai liderar o rebanho com o cajado. Então, por exemplo, a gente já viu o cajado de Moshe, que era o cajado que ele provavelmente ele era pastor, então tinha o cajado lá, e aí quando ele vê na sacerdente, aí Deus fala: o que tem na sua mão? Um cajado. Então, nesse cajado, você vai fazer os sinais e tal. A gente falou sobre o cajado, todos os significados, mas a princípio de liderança, né? Você vai liderar o povo, você vai liderar o faraó e por aí vai. O faraó é a mesma coisa. Óbvio que ele tinha lá o bastão, o cetro, o cajado dele, também a liderança. Então, se a gente pegar o cajado, significa a liderança, o governo, logo a ordem, porque no final o governo, o representante, o governante, ele nada mais vem fazer do que ordenar a sociedade, né? Tem uma hierarquia e ele ordena tudo, ele bota tudo em lugar. E ainda na questão teológica, mitológica do Egito, tudo depende do faraó, do serviço do faraó em relação às idolatrias e tal, para ver se essa ordem ela vem, que é o que o faraó deve executar e deve causar, né, no cosmos e tudo mais. Então, o bastão, o cajado, vai significar a ordem e a serpente vem significar o caos. Então, seria um antagonismo aqui. E a gente vai ver que já aconteceu um dos sinais que Deus fala para Moshe: joga o bastão no chão e virou cobra. Aí ele fica com medo, tipo, não, pega de novo e volta a virar bastão. Significando o seguinte: ó, existe um governo, vai vir o caos, mas você vai pegar e vai controlar e vai voltar a vir o governo, mas a partir de então, seu, né? Ou seja, a libertação dos hebreus, do povo de Israel do Egito. E agora a mesma coisa, Deus vai falar para o Moshe, para falar para Aharon, né? Que a Aharon tem que jogar lá o bastão e vai virar a cobra, né? Que seria então, ó, e todo mundo vai jogar seus bastões e vai virar cobra, e a cobra dele vai comer, ou seja, o caos vai estar instalado no governo do Egito. Seria a cobra comendo a liderança, né? E quem lidera aqui é a gente que manda, na verdade não a gente, Deus, né? Então vamos ver. Então vamos começar só no capítulo 7, falou Deus para Moshe: veja, eu te coloquei então como governante por Faraó, e Aharon, seu irmão, vai ser o seu neverra, o seu intérprete, vamos traduzir simples. Viatate da beret kol asher tzaveka, e você vai então falar tudo que eu te ordenar. Aharon arrire da brel parou, e o Aharon, seu irmão, vai falar para o faraó: veshilach et bnei Israel me'artzo, e no final vão libertar, ou o que vai falar? Que para libertar o povo de Israel da terra dele, ou seja, da terra do faraó, ou seja, do Egito. 3. Vanekshet lev paró, e eu vou endurecer o coração do faraó, veribete et ototai vet mofetai. Ou seja, eu não vou deixar ele libertar de forma simples, ou vou fazer o faraó sofrer, né? E por quê? Porque eu vou aumentar, multiplicar os meus sinais e os meus mofetai e as minhas ações, vamos dizer assim, Beretz Mitzrayim, na terra do Egito. A gente parou aqui, eu acho. 4. Veloz Ma'alechem parou. E aí o Deus vai adiantar uma coisa futura, mostrando que Deus já sabe o futuro. E ele já tinha dito isso bem antes também. E não vai ouvir vocês, o faraó. Saiba que o faraó não vai ouvir vocês. Venatati et yadi bemitzrayim. Portanto, porque se ele chegasse para o faraó, tudo bem, ok, não ia precisar ter nada, né? Tá, tchau, foi embora. Agora, já que ele não vai ouvir, venatati et yadi bemitzrayim, eu vou plantar, né? Colocar
a minha mão no Egito. Uma metáfora aqui para golpear, força, né? A gente vai ver depois. E eu vou tirar do Egito, né? Etzvotai, os meus exércitos. Meus exércitos a princípio, o povo de Israel. Ou seja, eu vou tirar o povo de Israel. Aí vai explicar, quem é o exército? Etami bnei Israel, o meu povo, os filhos de Israel. E aqui não só ele fala que é os filhos de Israel, como o meu povo. Logo agora, os filhos de Israel são o meu povo, o povo de Deus. Meretz Mitzrayim, da terra do Egito. Beshfatim Gdolim, com grandes julgamentos, com juízos grandes, pesados. Então aqui está dizendo simplesmente, o faraó não vai ouvir, então vão ter golpes duros que eu vou colocar, e o resultado disso é que que o povo de Israel vai ser liberto do Egito, e isso vai ser a grande custo para os egípcios. Certo? Ele está resumindo nessa frase tudo o que vai acontecer. 5. E aí, mas por quê? Para quê? Qual é a consequência de tudo isso? De botar, de julgar, de não ouvir, de julgar e de tirar o povo de Israel do Egito? Ve'edu Mitzrayim. E o Egito saberá que Ani Adonai, que eu sou Deus. Mas aqui o tetagrama, não só Deus. O nome de Deus é tetagrama. Bintoti et adi al Mitzrayim. Ao eu implantar a minha mão no Egito, viotzet et bnei Israel metochav. E tirar o povo de Israel de dentro de lá. Ou seja, tem dois fatores que Deus vai fazer, que vai causar que os egípcios saibam que Hashem, né, Deus, o Deus de Israel, os deuses hebreus, é o Deus. Quais são? Golpear o Egito e tirar o povo de Israel. Essas duas coisas vai fazer que o Egito saiba que Deus é Deus. Certo? Então isso é interessante, porque, parando um pouco para refletir, por que Deus está golpeando o Egito? Para tirar o povo de Israel do Egito? Não é isso. Certo? Não é isso. Não precisava. Ele poderia tirar o povo de Israel sem golpear o Egito. Não, ele quer fazer duas coisas, duas ações. Golpear o Egito e tirar o povo de Israel do Egito. Para quê? Para que o Egito saiba que ele é Deus. Então, assim, de acordo, isoladamente, sem contexto, essa frase, a gente pode entender, então, que o objetivo de tudo que vai acontecer no Egito, as pragas, a libertação do povo de Israel, tem como resultado o egípcio, e nem não o hebreu. Nesse contexto, óbvio que também tem vários significados e vários propósitos, mas aqui nessa frase está falando assim, olha, você aqui é o povo de Israel, você é um coadjuvante na história, que eu preciso que você seja liberto da escravidão e saia do Egito para que os egípcios, para que eu consiga atingir meu objetivo final, que é os egípcios saberem que eu sou Deus. Ou seja, Deus quer conversar com os egípcios, quer que os egípcios conheçam a Deus. Como? Preciso então golpear, porque sem golpe eles não vão saber, e eu preciso libertar o povo de Israel, porque sem libertar eles também não vão saber. Então, para isso, eu preciso libertar vocês. Ou seja, daqui a gente pode ver que, óbvio que, e é o certo também, cada povo tem que vangloriar a sua própria história, a sua própria cultura, né? Claro, né? Ninguém pode dizer assim, eu sou um povo tão, não serve para nada. Claro que não, a pessoa tem que ter o valor, né? Ter o seu valor. Óbvio que a gente é a gente é judeu, e a gente vai estudar a nossa história, a nossa cultura e entender o que tem de bom no nosso povo, e é isso que a gente estuda, é isso que a gente se fortalece, que é normal, assim como todos os povos deveriam fazer, certo? Os brasileiros deveriam estudar a sua própria cultura, as suas próprias características e tal, e potencializar elas para entender como eles são especiais, quais são as características que tem lá que não vai ter em nenhum outro povo do mundo, e por isso eles são importantes, e o que Deus quer com eles especificamente. Isso é o certo, que cada povo faça, até porque é pelo judaísmo. A ideia de Bnei Noah, né, os filhos de Noé, são 70 povos, porque cada um tem a sua particularidade e todos são importantes. E como a Torá é um livro que foi dado para os judeus, né, para o povo de Israel, então vem contar a nossa história, não a história dos outros. Mas aqui ele vem mostrar o seguinte, vocês estão estudando a história de vocês, daqui a pouco vocês vão receber a Torá, vai mostrar que vocês vão ser um povo especial, diferenciado de todos os povos. Nenhum povo Deus vai falar diretamente como falou com vocês, através de profetas, através da entrega da Torá, ou através das pragas para salvar vocês e tal. Isso não vai acontecer, os milagres e tudo mais. Porém, também, saiba que meu propósito não é
com vocês. Meu propósito é com o mundo inteiro. O mundo inteiro tem que saber quem é Deus. Que vai ser a discussão, o que é meus exércitos, que eu vou tirar os meus exércitos, o povo de Israel. O povo de Israel é o exército? Quem é o exército aqui? Algumas explicações falam, os exércitos não necessariamente é só o povo de Israel. Também são outros egípcios que resolveram sair com o povo de Israel do Egito. E até vai ter uma discussão que, com tudo o que aconteceu no Egito, depois das 10 pragas, morte dos primogênitos e tudo mais, não deveria sair todo mundo junto com o povo de Israel? A gente sabe que alguns saíram, que a gente vai chamar de Erev Rav depois, né? Mas não deveria sair todo o Egito? Se você estivesse no Egito, você ia falar, pô, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou com eles ali, né? Eles estão com Deus, eu vou com eles. Então aqui é uma crítica. Será que o ideal não seria que todos saíssem? O fato de todos não terem saído foi um percalço no caminho? Que no final a pessoa teve a escolha, sai ou não sai, alguns resolveram sair, alguns resolveram ficar. Não, não tô falando dos judeus, tô falando dos egípcios. Dos egípcios, E dos hebreus, a gente vai ver que vários judeus também não queriam sair, né? É a mesma coisa. Então aqui... E saber que o Egito é Deus. E a gente pode depois, vão ter outros versículos, vários nesse contexto. E através dessa história, não só os egípcios daquela geração vão saber que eu sou Deus, como o mundo inteiro poderá saber que eu sou Deus, através do que está escrito na Torá e a história da saída dos judeus do Egito, que até hoje inspira povos, constituições e crenças e religiões, certo? Como fala o Rav Kook, né? A primavera do povo judeu é a primavera de todos os povos do mundo, né? Ou seja, é a primavera de todas as primaveras do mundo. Qualquer povo que é oprimido e tem fé em ser salvo, sair da opressão de um governo opressor e tal, no final tem uma inspiração seguinte, há não sei quantos anos, 2.500 anos atrás, o povo de Israel não foi salvo, então é possível. Ainda mais se acredita em Deus. Então é possível, porque existe justiça no mundo. A justiça é recolocada no mundo. A gente já falou em Malo sobre o senso da justiça, né? Como ele vem sendo apagado e tal. Então aqui, e saberão o Egito que eu sou Deus. Ao colocar minha mão no Egito, tirar o povo de Israel do Egito. Outra coisa, quando a gente está falando de colocarei minha mão no Egito, a gente já sabe na história que não é naturalmente, as coisas não foram feitas de forma oculta ou naturais, foram feitas de forma explícita, que a gente vai chamar de milagres, ou seja, de ações sobrenaturais, certo? Por exemplo, sobrenatural, morte dos primogênitos. Todos morreram ao mesmo tempo, tal, sobrenatural. Ou seja, quando a pessoa se depara com um milagre sobrenatural, que não é comum e não é possível pelas leis da natureza que o Criador, Deus criou, né, nos 6 dias da criação, vamos dizer assim, a gente pode chamar isso de alguma espécie de revelação. Ou seja, tem 2 formas de Deus se revelar. Uma é através da profecia. Você recebe uma revelação divina, o profeta, certo? Então assim tem uma revelação divina. E a segunda é através de um milagre. Acontece um milagre, Deus está se revelando. Então, através do milagre, aqui no caso, não é o milagre de punição contra você. Ou seja, se Deus está fazendo um milagre para me punir, tá bom, ele está me punindo e tal, mas ele está se revelando para mim em algum aspecto. É uma revelação divina. Ele podia punir sem se revelar. E existe o milagre de salvar. Esse é o de punição, existe o milagre para o benefício, que é quando Deus está salvando o povo de Israel do Egito. Então ele está fazendo coisas boas para tirar o povo de Israel do Egito. E aí ele também está se revelando através da salvação e do sofrimento e da salvação, do caos e da ordem, né? Dos dois, Deus se revela. E através da profecia, através de Moisés e Aharon, que são profetas, Deus também está se revelando. Então, ambos os aspectos que é Deus punir, botar a mão no Egito e tirar o povo de Israel do Egito, Deus está falando assim, eu me revelarei no Egito. De várias formas. Porque eu vou me revelar para que eles saibam que eu sou Deus. Qual é a forma de saber que Deus é? Através de revelação divina. Certo? A mesma coisa aconteceu quando? Na Torre de Babel. Que Deus desce, fala, eu descerei para a terra e Deus se revela sobre a Torre de Babel.
E aí pune e destrói a Torre de Babel, mas Deus se revelou. Quando mais Deus se revelou no mundo, e no dilúvio, claro, que abriram todos os portões do céu, né? Deus se revelou. E em Sodoma e Gomorra, que Deus se revela e cai chuva de pedra, muito parecido com o quê? Com Barad, né? Com uma das pragas que vai ser o granizo, até que os pecadores vai ver, que vão dizer, eles achavam que era Sodoma e Gomorra, ou seja, todo mundo vai morrer. Tanto que se você ler, é a praga que eles vão ter mais medo, pelo menos até o Barad, né? É muito medo. O faraó vai ter muito medo, tipo, vai ser tudo destruído, Sodoma e Gomorra. Tem meteoros, enxofre, chuva, ventania, tudo caindo do céu. Fogo, por aí mais. Então, na destruição sobrenatural, é uma revelação divina. Aqui, de novo, Deus então está finalmente se revelando no mundo depois de muito tempo. Deus está se revelando no mundo para um povo inteiro que é o maior povo do mundo, o Egito. Mas qual é a consequência dessa revelação? Se a pessoa está preparada para a revelação, é muito bom. Se não estiver preparada, é muito ruim. Por exemplo, o povo de Israel viu Deus na entrega da Torá e os Midrashim vão dizer que todo mundo morreu ao ouvir a voz de Deus. E está escrito claramente que chegaram Moisés, intercede por nós. Ele fala com você, com ele, e ele fala com a gente, porque a gente vai morrer. A gente viu a face de Deus e estamos vivos. Mesma coisa, os egípcios estavam prontos para ver a revelação de Deus? Não. Então isso vai se manifestar como praga, como golpe, como punição. Algo catastrófico. Mas para os hebreus que estavam preparados, isso vai se revelar como salvação. Então, eles saberão o Egito que eu sou Deus, qual colocar a mão deles. 6, vai-se Moshe e Aharon, e fez Moisés e Aharon, Moisés aqui antes do que Aharon, Kashet Tzivah Adonai, como Deus ordenou, Otam Kenasu, como ordenou eles, e assim fizeram. O que eles fizeram? Aqui é o resumo, todas as pragas, ou seja, da partir de então, tudo que eles vão fazer é de acordo com como Deus falou, conforme Deus falou, tá? Aqui também vai ter que explicar que, da partir de então, Moisés nunca mais vai reclamar. Manda alguém mais qualificado, eu não sei falar. Pronto, da partir de então, tá bom? É isso, e aí Moisés fez, como Deus falou. O Moshe ben Shmonim Shaná, e Moisés tinha 80 anos, e Aaron tinha 83 anos, Medabram ele parou. Quando foram falar com o faraó, vocês todos, o Moisés então tem 80 anos, ele vai ficar 40 no deserto até morrer, vai morrer com 120, e Aaron vai morrer com 123 anos, então... Daí o costume da gente falar, desejar até 120, que fala, Moisés morreu com 120. Então, tá bom, 120 tá bom, né? Embora tenha até legisladores que vão falar que é maldição, falar até 120. Por que 120? Vamos viver mais, né? Nunca sabe, geração que vem, como vai ser, né? A vida. Mas por que tá dizendo a idade do Moisés? Ele só quer colocar a gente aqui, não, para mostrar que eles eram pessoas experimentadas, 80 anos. Você está dizendo que a idade de Gvurá, né, de acordo com a Mishnah, porque a avó, ética dos pais, de bravura, quer dizer, já passou o início da velhice e tal, agora a pessoa tá bravura seguindo, tá resistindo, né, de resistência. Aí depois chegando nos 90 e já... E aí, então, tem duas explicações sobre essa idade. Uma... onde eu escrevi isso? Aqui, o Ebenezer vai falar, são os únicos que a Torá menciona que profetizaram idosos, quando muito idosos e profetizaram. Fala que não vai ter, você tem que verificar, agora de cabeça, assim eu não sei. Por quê? Porque eles eram maiores dentre todos os profetas. Falar, somente com eles, então eles vão ser diferentes, somente com eles Deus se comunicava com Amud Anan, com a nuvem, né, que a gente vai ver no deserto, entregou a Torá somente através deles, e através do que eles receberam é que os justos, os tzadikim, vão herdar o mundo vindouro, cumprindo as mitzvot de Moshe, que Moshe recebeu. Sim, todos os outros profetas são secundários que só vêm reforçar a profecia de Moshe. E o Rav Abravaina vai falar o seguinte, já que eles eram anciões, porque está querendo dizer que eles eram anciões, para mostrar que eles eram sábios e experientes. Ou seja, propícios para o desafio e para o cargo que Deus está dando. Ou seja, não era um moleque de 20 anos, não era um jovem de 30, que vai chegar para o faraó e falar, não é o rebelde, é um
ancião de 80 anos, de 83 anos, é diferente. Líderes experimentados e por aí vai. Então tem a experiência e as características já que a experiência traz para que você enfrente e represente o povo diante dessa situação difícil. Desculpa. Então é essa expressão. Agora, vamos voltar só no... Aqui que Deus falou, eu colocarei a minha mão no Egito, né? O Ibn Ezra vai falar que minha mão significa minha praga. Eu vou trazer as pragas para o Egito, uma metáfora, né? Por que metáfora? Porque quando alguém bate com a mão. Então eu vou botar a minha mão na tua cara, né? Ou seja, vou te bater, né? No Egito. E aqui, o que é que se votar aí? Os meus exércitos, vai falar, da mesma forma que os anjos são o exército de Deus no céu, o povo de Israel é o exército de Deus na terra. O Orahai vai dizer que eu colocarei minha mão, a mão dele é a última praga, Makat Bechorot, ou seja, a morte dos primogênitos. Ou seja, eu vou trazer a praga dos primogênitos no Egito, não está falando de todas as pragas, sim, somente da última, e através delas eu vou salvar você. Tá? E ele vai falar, e quando vai ocorrer a Makat Bechorot, a morte dos primogênitos, quando o faraó parar de querer ouvir vocês. Porque como é o início, e não vai ouvir vocês, faraó. E aí eu vou trazer a morte dos primogênitos. E a gente sabe que Moshe sempre vai para o faraó e fala, se você não sei o que lá, então vai... Se você não enviar o povo de Israel, libertar, então vai trazer tal praga. Sempre assim. Vai chegar na escuridão, vai ter a praga da escuridão, e depois o faraó vai procurar Moshe e Aharon fala assim, nunca mais, para Moshe, nunca mais quero ver a tua cara. Ah, você não quer mais ouvir Moshe? Então é isso, e não vai ouvir você o faraó, e aí então vai ter a praga da escuridão, e eu vou tirar o povo de Israel do Egito. Então essa explicação do Orahai. O que é minha mão? Como se fosse que o próprio Deus golpeou o Egito. Tá? O Esforno vai dizer também que é a praga, a morte dos primogênitos e a abertura do Yam Suf, do Mar Vermelho. Então é colocar minha mão no Egito e outro é tirar o povo de Israel do Egito. Ou seja, botar minha mão, morte dos primogênitos, tirar a abertura do mar. Certo? E aqui ele vai trazer um conceito importante. Que somente essas pragas, ou seja, a abertura do mar e a morte dos primogênitos, vieram como castigo pelo que os egípcios fizeram, para punir os egípcios. Ou seja, as outras pragas, outras 9, não tinham esse propósito. Porque se é para punir, dá para punir com uma praga só. Se é para salvar, dá para salvar com uma praga só. Então para que 10? Isso a gente vai discutir daqui a pouco. Não nessa aula, acredito que na próxima, sim? Por quê? Porque, na verdade, as 9 pragas que vieram antes da praga dos primogênitos tinham a função de fazer eles se arrependerem. De faraó se arrepender e fazer tchuvá, se arrepender. Esse era o objetivo. Para isso ele deu 9. Ou seja, vamos estender e dar tempo de se arrepender e ir aumentando aos poucos para ver se ele se arrepende. Não vai se arrepender, aí vai ter que punir. E a punição vai ser severa e aí eu vou fazer o que tem que fazer. Então essa é a opinião do Esforno, ou seja, todas as pragas é um sinal de misericórdia para os egípcios. Porque o objetivo é que os egípcios conheçam a Deus e se arrependam do caminho que eles estão. Esse era o objetivo final. Se isso não acontecer, então a punição que eles já merecem vai ter que vir. Não tem mais jeito. E a gente pode até entender que quando alguém peca contra Deus, basta se arrepender perante Deus. Quando alguém peca perante o próximo, precisa pedir desculpa para o próximo, quitar o que fez, o prejuízo, o dano que fez, né, não ter mais ele, e pedir desculpa para Deus. Mesma coisa aqui, os egípcios fizeram mal a Deus e ao povo de Israel escravizando. Então eles precisam o quê? Libertar e reconhecer Deus. Não basta só reconhecer Deus, não basta só libertar. Os dois. Então, o objetivo é que eu vou golpear, que é o castigo que eles merecem. Libertar é a ação de arrependimento, certo? E saberão que eu sou Deus, então o arrependimento em si. Mas podia ser antes das pragas, antes, né, das 9 pragas. Podia ser depois da primeira, da segunda, da terceira. Não necessariamente precisava chegar até o final. Mas o faraó chegou até o final. O Rav Hirsch vai falar: se votai os meus exércitos, certo?
Ele está falando o seguinte: se votar, os meus exércitos é toda a humanidade. Porque vai falar, os milagres do Egito beneficiaram, que eu já expliquei, toda a humanidade. Mas no início, a curto prazo, só o povo de Israel. Ou seja, naquela geração, realmente, era para beneficiar o povo de Israel. Mas a longo prazo, toda a humanidade. Transformando o povo de Israel, naquela época, no exército de Deus, e no exército de Deus e no povo de Deus, antes de serem livres. Ou seja, antes deles serem libertados, viraram o povo de Deus, naquela época, e assim, a liberdade. E aí eles seriam liderados no deserto como um exército, marchariam liderados por Deus, né? As nuvens iam indicando, e seguiriam as instruções, as ordens de Deus, que são as mitzvot, os preceitos. Então é como um exército seguindo o seu comandante, que é Deus. Mas está escrito que eles não são um exército, sim os meus exércitos, no plural. Porque o povo de Israel não é um exército. O povo de Israel são vários exércitos, que são as 12 tribos, que ele vai dizer exércitos no plural, pois representa a pluralidade de características nacionais diferentes representadas por toda a humanidade. Que é que a gente começou a falar, cada povo tem a sua característica. Então existe uma pluralidade dentro na humanidade, cada uma tem suas características, e todas estão ok, se usa para o bem. E todas essas características estão dentro das tribos do povo de Israel. Então o povo de Israel é como se fosse um microcosmo, representa toda essa humanidade. Mas o que acontece? O Rav Hirsch, o povo de Israel virou o povo de Deus para ser liberto, representando toda a humanidade. Isso naquela época. Mas no futuro, a longo prazo, não tem por que só o povo de Israel ser o povo de Deus. A ideia é que todos os povos virem povos de Deus, o exército de Deus, e siga Deus. E assim, então, a saída do Egito vem libertar todos os exércitos, quer dizer, o mundo inteiro. A gente pode falar, sei lá, a Constituição dos Estados Unidos, né? O islamismo, o cristianismo, por aí vai. O Netziv de Volozhin vai falar que os exércitos aqui são o que são os exércitos? São os anjos celestiais. O que são os anjos celestiais? Que os anjos estavam com a presença divina, que a gente chama de Shekhinah. E a presença divina se exilou junto com o povo de Israel quando desceram de Israel, o Jacob com seus filhos. Quando eles se exilaram, a gente aprendeu que a presença divina se exilou junto, e os anjos estavam lá. Então eu vou tirar todos os meus exércitos. Quando o povo de Israel voltar, eu vou estar salvando todos os meus exércitos. Também os anjos estarão voltando para a terra de Israel. E até está escrito, né, que quando Deus vai entregar a Torá, fala: e eu salvei, e eu ergui você, eu levei vocês em asas de águias. Ou seja, com os anjos. Ou seja, os anjos também foram libertos junto com o povo de Israel, todos os meus exércitos, os da terra e do céu. Tal. E aqui ele vai falar aqui que no final fala Bishvatim Gdolim, e aí eu vou fazer isso com grandes julgamentos, com grandes, né, golpes, vamos dizer assim. Ele vai falar o seguinte: quando os anjos estavam no Egito, quando os anjos saíram do Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito, e assim os anjos também saíram do Egito, e os anjos são forças boas, vamos dizer assim, ficou vazio o Egito. Então a impureza ocupou. E já que a impureza ocupou, depois que os judeus saíram do Egito, depois da abertura do Mar Vermelho, tiveram vários danos que o Egito ainda sofreu, que não são contados na Torá. Várias pragas, ou seja, grandes coisas aconteceram lá, justamente pelo esvaziamento da santidade que estava no Egito. Que é um pouco o que acontece com o corpo humano. O corpo humano tem uma alma, quando a alma sai do corpo, o corpo fica impuro. Que é o avtuma, o princípio da impureza. Porque a impureza, porque era alguma coisa que tinha muita pureza, e essa impureza sai, logo fica impuro, e o que vai então dominar o corpo, entrar no corpo, são coisas impuras, tanto materiais como espirituais. Espirituais, forças impuras, e materiais, sei lá, vermes, insetos e por aí vai, né, decompondo até o corpo. Então a impureza sai, a mesma coisa vai acontecer com o Egito. Assim fala o Netziv de Volozhin. Agora, o que estava a Kabbalah vai falar um negócio muito interessante. É assim, e o faraó não vai ouvir. Por quê? Porque eu vou colocar a minha mão no Egito. Até agora, a gente explicou o que é colocar a mão. Golpear, ser forte, duro, pragas. Ele vai por outro caminho. Ele vai assim, qual é o motivo que o faraó não vai ouvir? O motivo é que eu vou colocar a minha mão no Egito.
O que é colocar a minha mão? Dar, né? Natati, dar a minha mão para o Egito. O que é dar a mão? Dar a mão é um acordo de paz. É um amistício. É dar a mão, né? Vamos dar a mão? O que significa isso? Eu ia falar o seguinte. O faraó vai pensar. Será que é Deus mesmo que está fazendo tudo isso no Egito? Se for Deus, para que ele precisa da minha permissão? Se for Deus, por que o rio virar sangue e não matar todo mundo e tirar o povo de cá do Egito? Para que o sapo? Cada passo, para que isso? E aí eu peço para tirar, ele tira. Então é Deus? Porque se é Deus, ele tem que ir com mão forte e não tem que me perguntar nada e tirar, porque ele manda. Quem sou eu? Faraó pensando. O fato deles querem Moshe e Aaron fazerem questão que eu liberte e as pragas não são destrutivas ao extremo e algumas até simples, significa que não é Deus. Eles estão blefando, eles são feiticeiros, eles têm alguns truques aí. Então o que vai acabar vai explicar o seguinte. Ele vai pensar que se fosse Deus, ele próprio guerrearia no Egito, o próprio Deus, tiraria o povo, não é de mim. Sem meu consentimento. O fato de quererem um acordo de paz e um consentimento quer dizer que não é Deus. E esse é o motivo que o faraó não vai escutar o Moshe e Aaron até a última praga. Por quê? Porque Deus está falando assim, olha, eu vou de forma humilde. E o fato de eu ir de forma humilde é o fato que o faraó vai endurecer o coração. Então, como se fosse eu endurecerei o coração dele. Porque por me manifestar de forma misericordiosa com eles. Porque, na verdade, o que eu quero não é a morte deles. O que eu quero é a salvação deles, o reconhecimento deles e o arrependimento deles. Mas o faraó não vai entender. E o fato de eu querer isso vai fazer ele endurecer o coração e não libertar. E chegar às últimas consequências. E vocês sairão do Egito com os Shvatim Gdolim, que é a morte dos primogênitos. Ve'adu Mitzrayim, o Egito saberá que eu sou Deus ao colocar minha mão no Egito, né? Ou seja, ou como consequência das pragas, né? Vão saber que eu sou Deus, o governante, o senhor de tudo e tal. E o que vai continuar a mesma linha. E depois da morte dos primogênitos, eles saberão que a forma que eu agi não era por fraqueza, mas por misericórdia, por piedade, ou por força. O que é a força? A misericórdia, que é a verdadeira força da pessoa. Certo? O Netziv vai falar o seguinte: e saberão o Egito que eu sou Deus quando colocar minha mão no Egito. O que é colocar minha mão no Egito? A abertura do Mar Vermelho. Então os egípcios vão saber que eu sou Deus quando tiver o Mar Vermelho, mas não antes. Por que não antes? E aí é uma regra geral do Netziv para toda a explicação das pragas. Porque antes disso, só o faraó sabia que era Deus. Porque Moshe falava só com o faraó. O faraó vinha sozinho falar, Moshe reza para tirar. O faraó sabia. Tudo era para o faraó acreditar em Deus e o faraó libertar. Mas não os egípcios. Os egípcios estavam meio sem mídia, sem jornalismo, né? Com narrativas que cada um criava da sua cabeça e não necessariamente de acordo com o relato que a Torá ensina a gente na história. Então, os egípcios só vão entender quando tiver a salvação completa dos judeus, que é a abertura do Mar Vermelho. Tá. Então, assim, a gente acabou essa parte. Que é? Então, Deus não falou nada com eles, com os egípcios. Né? Só falou com o povo de Israel, que o Moshe falou com o povo, e o Moshe falou com o faraó. Mas um belo dia todo mundo morreu. Será que é Deus? Óbvio que muitos vão achar que é Deus, mas não sei. Certo? Como eu vou saber? E também vamos dizer a notícia. Todo mundo soube naquela hora que todos morreram. A notícia demora um pouco até você reunir as informações, pegar os mortos, enterrar, não sei o que lá, e falar, caraca, todos os primogênitos morreram. A gente sabia que na casa mais do que um dos filhos morriam, né? Falou, então por que 2 morreram? O marido falando, por que meus 7 filhos morreram se só um é primogênito? Tá bom que os 7 não têm a minha cara. Aí ele descobre que cada um é primogênito de um pai diferente, mas como ele vai saber? Não sabe.
É, não tinha DNA, né? Complicado. Vamos continuar então. Agora a gente vai entrar. Vaiomer Adonai el Moshe ve'el Aharon lemor. E falou Deus para Moshe e para Aharon dizendo. E agora Deus falou para Moshe e Aharon. Ou seja, associou Aharon agora na história. Certo? 9. כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרון, קח את מטך ואשלך לפני פרעה, יהי לתנים. Ou seja, quando falarem, o faraó falar para vocês, dizendo, me dê um sinal, uma prova, então fala para o Aharon para pegar o seu cajado e jogar perante o faraó e vai virar tanim. Tanim aqui é a princípio serpente. Então Deus já está adiantando o futuro. Ó, vocês vão agora para o faraó. Vão falar, ó, Deus mandou falar que tem que libertar o povo de Israel. O faraó vai falar, me dá um sinal que Deus mandou vocês. Que vocês estão fazendo a mando de Deus e não da cabeça de vocês. Se vocês são profetas, então vocês têm algum sinal, você tem que mostrar algum sinal que é profeta. Qual é o sinal? Joga a vara no chão. Certo? Então é isso que está dizendo. É isso que vai acontecer. Na primeira vez que Moshe e Aharon foram no faraó, antes de deixar mais... Agora não vão pegar a palha do tijolo e tudo mais. Na primeira vez, o faraó não fala, me dá um sinal. O faraó fala, quem é Deus? Eu não conheço. E vocês também. E também não vou fazer. Ele não quis nenhuma... Não quis fazer nenhuma verificação. Ele falou, ó, não conheço, não, e acabou. Tchau. Vocês vocês são preguiçosos, vagabundos. Vão embora. Dessa vez não, eu vou falar, tá bom, me dá um sinal. A coisa mudou. Então é isso, quando vocês forem, vão pedir um sinal. Qual é o sinal? A vara no chão. Certo? E aqui a gente vai ver que essa vara no chão não faz parte das 10 pragas, pelo menos para a maioria dos comentaristas, tá bom? Então essa a gente vai ensinar também, tá bom? Um segundo. E agora, era certo pedir um sinal? Deus mandou falar que tem que fazer blá blá A, B ou C. Aí você vai falar, me dá uma prova que Deus mandou. Tá certo isso ou isso é só como você é um incrédulo? Não acredita, não? Qual é a resposta? Certo, tá certo. Não só isso, é um dever. Se vier alguém para você e falar que é um profeta, você tem o dever, o profeta tem o dever de provar que é profeta. Como? É o que está escrito na Torá. Tem que trazer um sinal, ot ou mofet. Algum tipo de sinal. O que é um sinal? Ou você tem que ser capaz de fazer algo sobrenatural, ou então você tem que fazer uma adivinhação exata do futuro. Clara, né? Não uma coisa vaga, né? Igual signo. Nesse dia você vai lembrar de uma coisa boa. Não. Bem específico. E qual é o sinal? Ó, jogar aqui virar cobra é um sinal, né? Então tá certo. Então o faraó fez certo. Tá. Agora, o que é... Um segundo. Tá. O seguinte, o que é o tanin aqui? O que é a tanin? A gente traduziu como serpente. Esse é o que vai falar o Radak. Tem tipos de serpente, tá bom? Então a serpente da terra é tanin, ele vai explicar, e serpente do mar é dag, é peixe, como a gente chama peixe. Então tanin seria a serpente da terra. Então assim ele vai explicar. O nahash, cobra. Então alguns vão dizer cobra, serpente, é a mesma coisa. Assim vão explicar, tá? Vão ter pessoas que vão dizer que tanim não é serpente, sim crocodilo. Que é o que a gente chama hoje em dia, né? Tanenim, crocodilos. Então não é uma serpente, mas um crocodilo. Então é uma serpente ou um crocodilo, a princípio uma serpente. Tá, agora, por que virar uma serpente? A gente explicou. Mas a gente sabe também que o faraó se considerava a grande serpente. Quem vai explicar isso é o Rav Hirsch, se eu não me engano. Não é o Rav Hirsch. Não anotei aqui. Calma. Onde está isso? Um segundo. Entendi.
Aqui. Aqui é o Malbim, na verdade. O Malbim vai falar o seguinte. O faraó falava que ele é o grande serpente no Egito. Não esse faraó. Todos os faraós eles entendiam a grande serpente do Nilo, na verdade, do mar, tá? Pois os egípcios serviam ao Nilo, que recebia a força do sol, ou seja, existe o Ra, que é o grande deus, que é o sol. O sol dá força, que é o Nilo. Não é à toa que o Nilo na Torá é chamado de Yeor. Yeor aqui vem da palavra de luz. Por quê? Porque é a manifestação da luz do sol. Por quê? Porque é onde vem toda a abundância, fartura e bênção do Egito é o Nilo. Tá? Então eles serviam ao Nilo, que recebia a força do sol, que era a maior divindade, o sol, tá bom? Por isso eles saíam todo dia de manhã para servir o Nilo ao amanhecer, que na verdade as serpentes que estavam no Nilo também. De lá até serpentes, então, ou os crocodilos que tinham no Nilo, de acordo com a interpretação, então, por isso então, que vai dizer que o faraó vai ser engolido pelo cajado de Moshe. Tá? E a praga do sangue da rã, né, do Sfardea, né, a segunda praga, vai ensinar que Deus controla o Nilo. Então vai começar pelo Nilo, justamente por ser essa divindade. Então por isso é uma explicação do porquê da cobra. Vamos continuar. Deixa eu ver, calma aí, se tem mais coisa. Outra coisa aqui está escrito o seguinte. Então você vai jogar o seu cajado no chão perante o faraó, Yehid Letanim. Já está escrito, vai Yehid Letanim. E virará uma serpente. Vamos trazer como serpente. Mas não está escrito, e virará. Vai, jogará perante o faraó, virará, não tem o e. Virará a cobra, Yehid Letanim. E o Yehid aqui é a linguagem de criação do nada, né? Do zero pro nada. Ou seja, vai jogar, não tem uma continuidade. E do nada vai ser uma serpente. Como se fosse uma criação nova. Não tem como um cajado virar serpente, a princípio. Então, essa explicação. Agora, o Rabbeinu vai berrar, por que cobra? Porque a cobra fez um homem pecar. Né? Da cobra vai vir a maldição e tal. E a cobra vai pecar com a língua, dizendo que o faraó pecou com a língua e falou, quem é Deus? Então, agora você saberá quem é Deus. E no futuro, Deus vai engolir o seu exército no Yam Suf. Então é como se fosse que a cobra engolindo, é como se fosse Deus engolindo ele. Quer dizer, no futuro Deus vai engolir vocês na abertura do mar. Assim fala o Rabbeinu Berkai. O Sfor vai explicar qual é a diferença entre Mofet e Ot, que são os dois sinais que o profeta pode fazer. O Mofet vem mostrar a grandeza de Deus, ou seja, de quem enviou o profeta. Então Mofet é para provar quem é o Deus que você está servindo, que você está representando, vamos dizer assim. E Ot vem testificar que você é enviado de Deus. O Ot, então, vem provar se aquela pessoa é um profeta de Deus. E o Mofet vem provar quem é esse Deus que você diz ser profeta. Então, o Ot é sobre o profeta e o Mofet é sobre Deus. Então, aqui ele vai trazer um Mofet, que eu quero saber quem é Hashem. Né? Então, por isso que ele vai trazer um Mofet, que quer saber Deus. Então, por isso, vai virar cobra. O Sfor. O Avravânia vai dizer não. Ot é uma prova fraca e Mofet é uma prova forte. Ot é um sinal. Faz uma alusão. Eu vi a água, a luz da minha casa piscou. Isso é um sinal que alguma coisa. Bem fraco. Provavelmente nada. Provavelmente, né? Mas às vezes tem sinais. Tem que prestar atenção, mas são sinais fracos. Mofet é uma prova forte, tipo, sobrenatural. O cajado virou cobra. Vocês falam, eu não quero um sinalzinho, não. Eu quero um Mofet, eu quero algo assim, grandioso. Voa aí, né? Tipo, como se fosse. Então o faraó pede uma prova forte. Aí fala, mas Deus, de propósito, vai mandar uma prova não tão forte. Uma prova fraca. Tanto que a gente vai ver que os feiticeiros vão conseguir reproduzir. Também no sangue, também na rã. Uma prova fraca. Por que o objetivo da prova fraca e não da forte? Para que o faraó endureça o coração. Tá? E por que ele vai pedir para o Aharon jogar o cajado e não Moshe o cajado? Porque é uma prova fraca. Então é o Aharon que faz. Moshe faz coisas mais grandiosas.
Outro, eu não sei quem vai explicar, mais pra frente, que é até uma honra para Moshe. Porque tudo que os feiticeiros vão dizer, vão conseguir também fazer, é o que Aharon fez. Então, Aharon, vocês conseguem se equiparar em algum nível. O que Moshe faz, os feiticeiros nem tentam. Né? Não, Moshe, outro nível. Então, para nunca achar que Moshe, talvez, é igual. Não. Então, Aharon vai fazer, que é o início, bota Aharon para fazer. Tem uma discussão, qual é o cajado é de quem? É do Aharon? O Aharon tem um cajado, o Moshe tem um cajado, a princípio. Na maioria das opiniões, todo cajado é o cajado de Moshe. Que Deus fala para ele lá na sarça dente, o que tem na sua mão? Esse cajado. Então, com esse cajado, você vai fazer todas as maravilhas no Egito. 8, aqui, o cajado de Moshe. Tá bom? E aqui no caso é a cobra, dizendo que Moshe, a cobra, vai engolir todos os feiticeiros que saíram, né, feiticeiros e tal. E vai, tal, e não entra para contagem das pragas, tal. O Malbent leu. O Rav Hish, vamos ver se tem alguma coisa importante. Vai dizer, eu falo assim, não tem nenhum motivo para ser o cajado de Moshe, diferente do que eu falei. A maioria vai dizer que é o cajado de Moshe. O Rav Hish vai falar, não tem nenhum motivo para ser o cajado de Moshe. Pode ter sido do Aharon, sabe por quê? Porque cajado não tem força. Não existe amuleto. Esse cajado é sagrado e faz praga. Qualquer coisa pode fazer a praga. Então não importa o que é o cajado, se Moshe atrás, não nada. Ou seja, o cajado não tem força. A força da presença divina, da providência divina, é Deus que faz. Certo? E ele vai dizer, o Rav Hish, que Tanim não é cobra, mas um animal gigante que vive na água. Provavelmente o crocodilo. A Nehama Leibovitch, uma grande professora que existiu no século passado, vai entender interessante. Vai falar o seguinte: quando o Fara fala assim, me dá uma prova, ele não vai falar tipo como se fosse um bom aluno querendo prestar atenção na aula. Professor, não entendi isso, me prova, tal. Deus mesmo me prova. Ela fala, não, é zombaria. Vocês estão falando, então faz aí um milagre. É o aluno que está querendo provocar o professor. Então explica aí, vai. Aí não é que virou cobra? Então ou seja, o Faraó está zombando o Moshe e Aharon, porque não tinha a mínima dúvida que eles são no máximo feiticeiros, porque ele conhecia a laia, né? Do que ele tinha. Continuando. Vai avó Moshe e Aharon ele parou. E foram então Moshe e Aharon para o Faraó e açuken. E fizeram assim, conforme Deus falou. Hashet vai Adonai. Vai shler Aharon et Mateu lifnei paró, velifnei avadav e o letanim. Então, e jogaram o cajado perante o Faraó e perante os seus servos, e vai ir letanim. Viraram letanim. O que é letanim? Com função de cobra, né? O cajado virou como cobra. E agora, e foi Moshe e Aharon. Dessa vez quem vai primeiro? Moshe. Porque Moshe entrou agora sem medo pro Faraó. Agora, não, o Aharon fala, vai na frente, tal. Foi Moshe e Aharon chutando a porta, ou seja, agora Moshe estava confiante. E Aharon tem mais medo, fica atrás. Tá? 11. Vaikra gam paró lechachamim, velemach shafim, veasu gam hem hartumei mitzrayim belatehem ken. E chamou então o Faraó os seus sábios e os seus feiticeiros, bruxos, e fizeram também eles, os feiticeiros do Egito, com seus ilusionismos, igual. Também fizeram a cobra. Belaterrem, a princípio, com Urashi, com seus encantamentos. Você fala em seguida. Leviou, comendo. Já esqueci o nome dos movimentos do Harry Potter. Vingar-te Leviosa, né? Fala de encantamento. Então eles fizeram com seus encantamentos. E também fizeram assim. Vocês também viraram cobra, né? As coisas. O Ibn Ezra. Que está em hebraico aí, na verdade essa. O Ibn Ezra vai falar o seguinte: o que é Chachamim? São os astrólogos. O que é Machashafim? Aquelas pessoas que sabem criar as coisas, né? Tipo as cobras. E Belaterrem, não como encantamento, vai traduzir como ilusão. E fizeram seus ilusionismos, suas mágicas. Ou seja, truques. E não de verdade. Diferente de Moshe, já que o de Moshe engole as outras, logo é verdadeiro. O sangue mata os peixes, é verdadeiro. O outro não, é ilusão, mudou, dá pra ver agora uma cobra, dá pra ver não sei o que lá. O Ramban, então,
de todos, ele vai pela linha que existe essas magias, existe demônios, existe feitiçaria e tudo mais. Então vai explicar o seguinte, que é o que os sábios falam, Masek Shafir, que é atos de bruxaria. Ele é feito através de anjos destruidores. Não vou explicar o que é isso. E Lohatim, que é o que é anjos de fogo. Porém, o Maseshedim, que é o atos de demônios, ou seja, são três coisas diferentes, e a discussão pro Ramban é o que é. São corpos no espaço que não são sentidos, que vem da palavra oculto. Ou seja, são coisas que você não consegue ver, mas exercem alguma influência. Coisas ocultas no mundo. Então vai dizer o seguinte, o Hartomim inclui os Chachamim e os Mahashafim, que é o que trouxe o versículo, né? Os sábios e os Mahashafim. Ou seja, sábios, o que isso quer dizer? Sábios em invocação e em reunir demônios. Ou seja, que sabem invocar os demônios. Ou seja, faziam feitiçarias com ossos de animais mortos ou vivos. Então eles pegavam ossos de animais e botavam, acho que até na boca, como necromantes, certo? E pegavam esses animais e através desses ossos eles falavam coisas e conseguiam fazer coisas. Eu botei entre parênteses, que eu fui pesquisar, no Egito Antigo, acreditava que os ossos ou restos de animais carregavam poder espiritual. Ou seja, tem um poder espiritual nas pessoas, a alma, o espírito. Quando morre, esse espírito fica nos ossos. Então os necromantes intercediam entre os mortos e vivos. Vocês pegavam esse osso, então conseguia se comunicar com os mortos através disso, ou com as forças ocultas, através disso fazer ações. Tá? E o que é Gamparó? E também o faraó, o Rabbeinu Bechai, vem acrescentar a sua esposa. E aí é um midrash bem famoso, que quando o Aharon taca a cobra no chão, o faraó e os servos dele, os ministros, começam a rir. Fazer, você quer... igual a expressão quer ensinar padre a rezar, né? Ou seja, aqui é a terra dos encantamentos. E ele fala, olha... Esposa, o faraó chama a esposa joga a vara e vira cobra. Aí ele, crianças, aí trouxe as criancinhas da escola de bruxaria, joga toda uma vara e vira cobra. Fala assim, o que tu quer? Qualquer um aqui sabe fazer isso. Aqui é a terra da feitiçaria. Vocês querem agora se mostrar como feiticeiro onde todo mundo aqui tem a PhD? Né? Então, como se fosse que eles zombaram. Eu tô perdido aqui na folha hoje. Então, já estamos terminando. Então essa é uma explicação, tá? Que são as crianças, então também eles, também os feiticeiros, também todo mundo. E aqui é o versículo, né? Então para o Haramim, vai Shlechu Ish Mateu, então cada um joga a sua vara. Desculpa. Vai o Letanenim, e viraram como cobras ou crocodilos. Vai lá matar Aharon e tomar total. Só que engoliu o cajado do Aharon, o cajado deles. E aí muitos vão explicar que é um milagre dentro do milagre. Que quando eles jogaram, a cobra do Aharon virou de novo o cajado, e o cajado engoliu o cajado deles. Ué, não era cobra deles? Não, porque na verdade o cajado deles não era cobra de verdade, porque era só uma ilusão. Cobra. E qual vai ser o milagre? Que depois vai virar cajado de novo do Aharon, e o cajado das pessoas vai parar de existir, porque foi engolido. Não, dizendo que não foi ilusionismo. Vai fazer que ele parou, viu lá chamar ele o caixa de Beradonai. E fortificou o coração do faraó e não ouviu eles. Só de terminar, o Rav Abravana vai falar o seguinte: o faraó achou que Aharon fez um ilusionismo, ou uma ciência natural, que fez as coisas, uma reação química, né? Sei lá, alguma coisa assim. Qual é o nome das pessoas que buscavam alquimismo, exatamente. Então fala, então o Ratumim vem também, que a gente sabe, né? Um segundo. O Malbi vai dizer, foi uma farsa. As crianças se vestiam em pele de cobra, como se fossem cobras, então alguma coisa. Ou vão ter alguns como vão dizer que saía daqui também a cobra, sabe? Vão ter várias expressões. Essa do Malbi que eles se vestiam de cobra ou crocodilo e tal, e na verdade era uma pessoa disfarçada, mas acho que já é um pouco uma viagem assim. E eles eram estudados para fazer isso, ou seja, eram mágicos, que sabiam convencer. Tem gente que tem encantamento de cobra, que até hoje toca aquela flauta e vem a cobra, então as pessoas sabiam fazer um encantamento, então apareceu a cobra lá, e tiraram rápido o cajado, sabe, um ilusionismo dessas. O Rav Hirsch,
Fala o seguinte, para o faraó, eles eram feiticeiros. Quem? O Moshe e Haron. Então o faraó fala, esses caras são feiticeiros. Aí fala, o que é Keshef? Kshafim, que é bruxaria. Keshef é enganar o outro que controla as forças naturais. Ou seja, é você se fazer de que controla a força natural e consegue fazer coisas sobrenaturais. Mas isso é uma mentira. Porque isso não existe, fala o Rav Hirsch. Mas é mentira, e só acredita quem tem mente fraca. Então, as pessoas que têm mente fraca vão achar que essas coisas existem. Que não existem, é um ilusionismo, é uma mágica, a pessoa está te manipulando. Assim como a idolatria. Então é muito parecido com a idolatria. Coisas que não existem, que tem mente fraca, acredita. Pois essas mentiras causam a depravação moral. E também a destruição do próprio ser humano. Né? Então devemos sempre nos dirigirmos somente para Deus e nunca para bruxaria ou atalhos ou qualquer coisa milagrosa ou coisa, eu sei, a prosperidade vai vir se você usar um cordão vermelho no braço, pronto, né? Se você der 3 pulinhos, não sei o que lá. Se você fizer um salmo, tá curado e não existe isso, né? Isso é para quem tem mente fraca, assim vai falar o Rav Hirsch, não sou eu. E fala, no Tanar, sempre os feiticeiros serviam aos governantes locais, pois usavam esse cargo para o mal, iludindo a população. Isso aí, na verdade, era só igual hoje tem jornalistas que falam baboseira, que coisas que não existem, manipulam a população, ou líderes religiosos e por aí vai. Líderes religiosos que se dizem profetas e que fazem milagres e curam pessoas, a mesma coisa. Então, a mesma coisa, essa função, é o feiticeiro, né? Pura manipulação, vamos dizer assim. E Hartumei vem de Harat, a palavra está explicando, que é usar o utensílio que escreve o papiro. Então, Hartumei, na verdade, eram os escribas especializados, que na época do Egito eram os hieroglifos, né? Hieróglifos, que de acordo com os egípcios veio de Deus e tal, então eram pessoas feiticeiros, os sacerdotes eram aqueles que escreviam e que entendiam, né, os hieróglifos, né? O Rav Amadão vai explicar, eles hipnotizaram as cobras, né? O milagre é que o Aharon comeu as delas. E aqui, então, voltou a ser cajado e engoliu, e o Ibn Ezra vai dizer que foi um grande milagre, que os cajados deles pararam de existir, como eu falei. E o Rabbeinu Bechai vai dizer que vem ensinar que os feiticeiros não conseguiram fazer serpentes de verdade, mas somente uma ilusão delas. E engoliu, é uma prova que Aharon fez uma serpente de verdade. Sim? E por isso, então, o faraó, de alguma forma, vai endurecer o coração, porque ele vai achar que também eles eram feiticeiros e eles tiveram uma ilusão só melhor. Tá? Agora, para terminar essa aula, quero só explicar isso, que aí é uma dúvida importante esclarecer. Sobre espíritos, demônios, feitiçaria, coisas sobrenaturais que acontecem, excluindo os verdadeiros profetas, excluindo os verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres extremamente raros. Só podem ser milagres, só acontecem através de um profeta. E profetas não existem desde o último, que é Malachi, depois da destruição do primeiro templo. Então não existe profecia nem milagres. Quando eu falo milagres, estou falando de sobrenatural. Nada disso ocorre, certo? Mas a questão é, tem como fazer? Tem como você falar com o demônio e fazer uma coisa? Existe uma força espiritual que pode te trazer algum benefício ou malefício? Todas essas perguntas. A gente viu aqui que os sábios vão se dividir em duas escolas. Uma vai dizer, não, realmente eles conseguiam fazer cobras, por exemplo, o Rambara, através de demônios, mas é ilimitado e mesmo que conseguem fazer é inanimado, ou é só para uma determinada medida, é por pouco tempo e não conseguem fazer uma ação nem engolir nem nada, não são de verdade, é só uma aparência. E outros vão dizer, não, era uma mentira, uma truque de ótica, ilusão, uma mágica e era para manipular. São as duas escolas. O que a gente vai definir de forma geral, existem os cabalistas e os racionalistas. Os cabalistas vão entender que isso existe e os racionalistas vão dizer que isso não existe. A cabeça dos cabalistas, a gente pode pegar, por exemplo, o Ramban, embora tenha muitos outros anteriores que vão nessa linha, e o dos racionalistas é o Maimônides. Então o Maimônides ele vai explicar o seguinte, ele fala isso em vários lugares, fala, essas coisas não existem, nada disso. Almas que vêm nesse mundo, demônios, alma penada, nada disso existe. São ilusões e fruto da imaginação, justamente, das cabeças fracas, né?
fruto da imaginação. As cobras eram ilusórias e por um curto espaço de tempo. O sangue era o sangue, que depois os feiticeiros vão fazer, que cavaram, que era o sangue que o Moshe transformou água em sangue. Então eles, também transformei. Certo? As rãs vieram porque é do milagre que Moshe vai trazer as flores. Também estamos fazendo as rãs saírem, né? Porque os milagres são verdadeiros. Tanto que eles fazem o mesmo, né? Mas cancelar eles não conseguem. Eles não conseguem desvirar o sangue em água. Eles não conseguem fazer que as rãs pararem de existir. Tirar eles não conseguem. Por quê? Porque não conseguem. Só usaram o do Moshe para conseguir. Então, isso. E Hartumim é o nome egípcio das pessoas que ocupavam desse ofício. Do que de enganar a população para fins governamentais e de poder, religiosos e por aí vai. Controlar a população. E os cabalistas vão dizer que existe Malachei Habalá, anjos destruidores, que Deus usa para punir quem merece aqui embaixo, e podem ser chamados de Shedim, demônios, ou Mazikim, ou danificadores, ou Malach Hamavet, ou anjo da morte, ou Satnim, né, ou que seria Satnim, opositores, coisas do tipo. E a Torá proíbe sacrificar para eles, e os Hatumim, os feiticeiros, invocavam essas entidades. Ou seja, existe, funciona, a Torá proíbe. Porque é coisa impura e ruim e tal. Toda talha é ruim, vai ser ruim. A Torá proíbe. O Maimon vai dizer, a Torá proíbe por quê? Porque é mentira. Então não faz, besteira. Igual uma idolatria. Não é que a idolatria existe. Posso fazer idolatria porque funciona? Não. Mas não pode por quê? Porque é uma falsa crença. Certo? Faziam isso com ossos de mortos, por isso são chamados de Hartumim. E é por essas forças, que são os Shedim, os demônios, eles conseguiam apresentar às pessoas coisas que não existem na realidade. Ou seja, aparecia coisas que não existem e também não são reais. Mesmo para quem acha que existe, não é real. É uma ilusão causada por um demônio. É como se fosse, como a cobra, o sangue e as rãs. Eles conseguiam fazer as coisas parecer as rãs, mas não eram rãs. Pois as forças podem apenas destruir, e nunca vai ser alguma coisa positiva que pode causar disso. Então existem essas duas escolas. Quem sou eu para decidir entre essas duas grandes escolas, né? Mas essas são as opiniões. Então até a aula que vem, que a gente já adentra então nas práticas. Muito obrigado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, virem membros. É isso.